O grande fato da semana é a prisão do deputado Daniel Silveira, né? Decisão do Supremo Tribunal Federal, que colocou atrás das grades um parlamentar. E aí nós temos vários princípios que são, de alguma forma, né, abordados nesse caso concreto jurídico. Eu queria ouvi-lo a respeito do tema e saber o que houve aí de excesso, o que houve de acerto nessa história, doutor Liviano. Pois é, Pedro. Esse é o grande tema que o país discute com profundidade, com muita atenção, e é importante que nós possamos debater, possamos entender. Existem muitas questões que estão em jogo aqui. E de uma maneira central, absolutamente fundamental, a questão da liberdade de expressão, a questão dos limites dos poderes, das prerrogativas dos poderes. Não é? Nós temos um fato, para quem não acompanhou isso na inteireza, é importante entender que o deputado Daniel Silveira, que é um deputado do PSL do Rio de Janeiro, ele que já teve outros episódios, já não é a primeira vez que isso acontece, mas neste último momento, no momento mais recente, ele gravou conteúdos dirigindo ataques que, a meu ver, são ataques ao próprio Estado democrático de direito. Mais especificamente, esses ataques são direcionados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele dirige os ataques e ele menciona ministros determinados, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fachin, o ministro Marco Aurélio, e o conteúdo dessas mensagens que ele publicou nas redes sociais, ele invoca o AI-5, o Ato Institucional número 5, que vigorou no Brasil no tempo da ditadura, foi um instrumento de opressão, de supressão de garantias democráticas. Então, o que ele quis dizer? Que tipo de mensagem ele transmitiu a todos? Ele quis transmitir a mensagem do golpismo, da tirania. Ele quis transmitir a mensagem da magistratura exercida sem plenitude, sem independência, sem liberdade. E isto o fez publicando em redes sociais. Este conteúdo se disseminou e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator daquele conhecido inquérito das fake news, tomou uma decisão anteontem determinando a prisão do parlamentar, e esse mandado de prisão foi cumprido na noite de anteontem. O parlamentar foi preso em flagrante e ontem o Supremo Tribunal Federal chamou o assunto para discussão pelo Pleno e por 11 votos a 0, todos os 11 ministros debateram profundamente o tema e por 11 a 0 eles ratificaram a decisão tomada monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, todo o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão deveria ocorrer. E na minha opinião, na minha visão de estudioso do direito, eu entendo que a prisão foi regular. A prisão do parlamentar foi regular, baseada na lei, e a liberdade de expressão, a meu ver, Pedro e todos que estão nos acompanhando, pela Rádio Bandeirantes, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, por todos os canais e plataformas da Rádio Bandeirantes, a liberdade de expressão que é conferida aos parlamentares, ela é uma prerrogativa fundamental na democracia, sem sombra de dúvida. O parlamentar deve ter esta liberdade, esta prerrogativa, sem sombra de dúvida. Cabe tudo na liberdade de expressão? Não, não cabe tudo. Um parlamentar ele não pode, fazendo uso desta prerrogativa, pregar, por exemplo, ódio aos negros. Ele não pode, por exemplo, pregar atos de violência, disseminar a violência. Ele não pode fazer uso desta liberdade e pregar a matança. Matem-se uns aos outros. Ele não pode pregar a extinção das liberdades públicas. Ele não pode pregar a destruição
do Estado democrático de direito. Então, liberdade de expressão existe sim, e esta liberdade ela é assegurada, no entanto, existem limites. Tanto é que o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, lá na cabeça do artigo, ele consagra a liberdade, mas ele diz que é possível a prisão em flagrante do parlamentar e ela deve ser determinada pelo Supremo Tribunal Federal e deve haver uma deliberação complementar por parte da respectiva casa, no caso a Câmara dos Deputados, por maioria, ou seja, 257 deputados devem tomar a decisão no sentido de chancelar ou não esta decisão. Ou seja, Daniel Silveira ele pode permanecer preso ou ele pode ser solto e essa decisão tem que ser tomada por 257 parlamentares. Ao longo do dia de ontem e anteontem, esse foi o tema mais discutido no país. Ontem houve uma série de reuniões por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele discutiu, se reuniu com muitos líderes políticos, ele se reuniu com o presidente da República e a mídia já vem publicando percepções no sentido de que a tendência é, hoje, de que a Câmara confirme a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, não é mais uma decisão de um ministro, não é mais uma decisão monocrática, é uma decisão de todo o Supremo Tribunal Federal, unânime. E o caso é grave. Não se trata de um indivíduo subindo num barril e gritando: fulano, você é isso, você é aquilo. Não. Trata-se de algo muito mais sério, muito mais grave, muito mais contundente. É um discurso de total desconsideração aos valores elementares do sistema democrático. A meu ver, o ministro Alexandre agiu corretamente e o Supremo agiu corretamente. Pouco importa o julgamento de decisões aqui ou ali de ministros, eles podem ser criticados em outras situações, vivemos numa democracia. Isso não vem ao caso. Muita gente vem nas redes sociais criticar: mas eles soltaram o André do Rap, mas eles não prenderam o senador Chico Rodrigues, dos 33 mil. As pessoas precisam entender que cada situação é uma situação, e aqui nós temos um grave ataque às instituições democráticas. E não se pode transigir com os valores do Estado democrático de direito. E é isso o que os 11 ministros sinalizaram com absoluta clareza, e é isso que eu acredito que a Câmara dos Deputados chancelará. Não se pode tudo em nome da liberdade de expressão de um parlamentar. Né? Eu penso que isso precisa se ficar muito bem pavimentado, muito claro, né? E eu acho que esse é um momento importante também, para fechar o meu comentário, Pedro, para se avançar numa questão que ficou para trás. O presidente Rodrigo Maia, o ex-presidente Rodrigo Maia, não colocou em pauta a discussão da PEC 333 sobre o fim do foro privilegiado. Essa é uma questão de importância capital para o país. E isso nos ajuda a controlar o exercício do poder. E precisamos retomar essa discussão. O Senado aprovou, nas câmaras, nas comissões, o plenário do Senado aprovou, a comissão da Câmara aprovou, só faltava a deliberação de mérito disto no plenário. E não houve essa decisão. Acho que este tema merece retomada de discussão e de debate. É a minha percepção a respeito do tema.